Olá pessoal, boa noite. Muitas saudades da minha família boa que procura a verdade. Sabemos que a vida é uma escola. Espero que vocês estejam todos bem. E mais uma vez venho aqui convosco abordar o tema das testemunhas de Jeová. Mais verdades sobre essa seita destrutiva, essa seita do controle mental, essa seita que está cheia na sua liderança de psicopatas do cotidiano. Não é? É uma seita em que eu estive manipulada, felizmente por pouco tempo, poucos anos, porque existe muita gente que sabemos nós, que dá muitos relatos aí na internet de que só conseguiram sair depois de uma década, 2 décadas, até 3, 4 décadas. Mas o importante é saber a verdade e poder se libertar. Então vou aqui mais uma vez abordar o tema das testemunhas de Jeová, dizer que eles são os psicopatas do cotidiano, psicopatas camuflados, pessoas com graves transtornos de personalidade que não conseguem se inserir na sociedade devido à sua deficiência cerebral. Eles têm uma deficiência no cérebro que é genética, que eles já nasceram desta maneira, mas que não os torna coitadinhos, que não os torna inimputáveis. Os psicopatas do cotidiano, o que eles fazem é equivalente ao que um assassino faz, mas eles vivem de máscaras sociais para poder humilhar as pessoas, porque as testemunhas de Jeová, na verdade, eles não se inserem na sociedade. Por quê? Porque um dos ensinos das testemunhas de Jeová é que não fazemos parte desse mundo. A liderança das testemunhas de Jeová com as psicopatas, promovendo esse ensino de que não fazemos parte desse mundo, eles na verdade estão a dizer que nós próprios criamos as nossas leis, nós formamos a nossa comunidade e vivemos segundo as leis que nós mesmos estabelecemos. O que é que isso vai incidir? Isso vai incidir em que qualquer crime cometido pelas testemunhas de Jeová com as psicopatas, não é? Não venham até aos olhos ou aos ouvidos das autoridades, porque as testemunhas de Jeová com as psicopatas, uma das características da psicopatia é a soberba. Ele só se torna bonzinho quando precisa de alguma coisa, e neste sentido as testemunhas de Jeová, quando vão pedir autorização às autoridades para exercerem uma atividade supostamente de caridade, eles ficam bonzinhos para receberem essa licença. Mas depois de receberem essa licença, eles fazem realmente aquilo que lhes apetece. As testemunhas de Jeová têm na sua liderança psicopatas. Psicopatas, sabemos, eu sei que é uma palavra que assusta, mas devemos disseminar a informação que existem psicopatas de vários graus, embora tudo que eles fazem, independentemente da categoria em que eles estiverem, é equivalente ao mesmo. É como se fosse uma conta matemática. Sabemos que 5 mais 9, que 5 mais 4 dá 9. Sabemos que 6 mais 3 dá 9. Sabemos que 8 mais 1 dá 9. São diferentes métodos matemáticos que chegam ao mesmo resultado. Assim são os psicopatas. Eles têm várias categorias ou vários níveis, mas o que eles fazem é equivalente à mesma coisa. O que é que é? É simplesmente a morte. As testemunhas de Jeová com as psicopatas, eles não vão te matar como um psicopata comum, como um psicopata, um criminoso que comete aqueles crimes assustadores, que vêm com faca, que vêm com uma arma de fogo e já disparam os tiros. Não. O psicopata, ele vai te matar no grau leve, que as testemunhas de Jeová são,
eles vão te matar, mas de uma forma bem camuflada. Eles vão tirar-te a tua identidade, como as testemunhas de Jeová fazem, vêm com essa história do paraíso, te fazem passar por um estudo bíblico para tu te tornares testemunha de Jeová. Depois de te tornares testemunhas de Jeová, eles vão te mostrar quem realmente eles são. E isso se torna mais evidente ainda. Eles expressam, não sei se é uma coisa instintiva, mas a pessoa de pele escura, como eu, de pele negra, eles mostram mais aquilo que eles são. Por quê? Porque eles se fazem a pessoa de pele negra se sentir mais inferior. Eles encaram a pessoa de pele negra porque o racismo é um sintoma da psicopatia. Né? Como ele já odeia as pessoas, já vê as pessoas como lixo, vendo um negro, aquele ódio que prevalece dentro de um psicopata, por ele carecer da empatia, por ele nascer sem a capacidade de amar, se torna mais expressivo para com uma pessoa de pele escura. Porque as testemunhas de Jeová com as psicopatas, eles vivem de máscaras sociais, tentam vender a imagem de que são caridosos, de que são filantrópicos, mas isso é uma grande mentira, porque eles só fazem isso no processo de sedução. Porque como todo psicopata, ele tem um modus operandi. O modus operandi, o que é? Nada mais, nada menos que uma forma de agir, e uma forma de agir repetitiva. Repetitiva que segue sempre o mesmo padrão. Qual é esse padrão? Esse padrão é seduzir-te. As testemunhas de Jeová fazem essa sedução com o paraíso. Depois de converterem as pessoas, eles entram na segunda fase, que é a fase de humilhar-te. Eles já vão medir. Eles te converteram-te, de que famílias és, de que cor de pele és, de que nacionalidade és, qual é o conhecimento que tens, porque o psicopata, ele classifica as pessoas da seguinte maneira: para que é que tu serves? O que é que tu tens que vai me fazer tremer, que vai me fazer ter medo? É desta forma que eles vão determinar como eles vão agir. Por exemplo, se for uma pessoa que é da Suíça, a Suíça supostamente é uma nacionalidade que está acima da britânica, o psicopata respeita. Já uma nacionalidade africana, da Etiópia, da Gâmbia, da Zâmbia, da Angola, ele vai achar que é um lixo. Então ele vai te tratar como um lixo. O psicopata, ele vê as pessoas como um objeto. Para que serves? Por isso é que muitas pessoas, muitas mulheres que se encontram em relacionamentos tóxicos e muitas das vezes com um psicopata, sentem-se infelizes. Por quê? Porque o psicopata vê a mulher como um objeto. Para que tu serves? Tu serves para abrir as pernas e para me dar a satisfação sexual, limpar a casa e me fazer comida. Isso é uma das características da psicopatia. Abram os olhos, mulheres, se você está dentro de um relacionamento em que tu sofres, em que tu vês que o homem te trata como tal, para lhe dar satisfação sexual, para servir de uma empregada, limpar a casa, lhe fazer comida, abra o olho. Você pode estar num relacionamento com um psicopata. Voltando ao nosso tema. As testemunhas de Jeová são psicopatas camuflados e eles não ensinam nada da Bíblia. Eles usam a Bíblia para suprir desejos narcisistas. Quais são esses desejos narcisistas? O que é o narcisismo? O narcisismo é nada mais, nada mesmo do que o egoísmo absoluto. Ele só pensa em si, só pensa naquilo que ele pode receber. E ele é muito invejoso. O psicopata, o narcisista, é muito, muito invejoso. Devido a essa deficiência que ele tem no cérebro, devido a essa falta de empatia, o que prevalece na personalidade de um psicopata é o ódio, é a inveja. Por quê? Porque ele tem uma capacidade limitada. Eu vou vos dizer aqui mais uma verdade. As testemunhas de Jeová com as psicopatas, eles não acreditam no livre-arbítrio. Não acreditam no livre-arbítrio porque eles, primeiro, nasceram sem a capacidade de amar. Isso faz com que
o ódio e a perversidade que existe dentro da personalidade deles prevaleça ou se mostre com mais expressividade, fica mais evidente, né? Então, ele tem ódio das pessoas, o psicopata não quer ouvir ninguém, só a vontade dele é que importa. Só a vontade dele é que importa. Por isso é que as testemunhas de Jeová, eles silenciosamente desincentivam o ensino superior. Por quê? Porque no ensino superior, onde a pessoa vai perceber o que é um abuso emocional, o que é abuso psicológico, o que é controle coercitivo, o que é uma lei, quais são os teus direitos, não é? Porque quando as testemunhas de Jeová dizem que não fazemos parte desse mundo, eles estão a não querer que as autoridades locais interfiram nos crimes que eles possivelmente possam vir cometer. Por isso é que eles já se adiantam com isso, que não fazemos parte desse mundo. Eles têm uma percepção muito distorcida sobre o mundo e como é que ele funciona. O psicopata não acredita em Deus, isso é mentira. O psicopata e as testemunhas de Jeová, a sua liderança com as psicopatas, eles não acreditam em Deus. Primeiro porque eles maltratam as pessoas. Primeiro, porque eles nasceram já sem a capacidade de amar. Isso é o ponto número 1. Então, sem a capacidade de amar, o ódio e a perversidade prevalecem na sua personalidade. Isso é o ponto número 1. Número 2, o psicopata, não tendo a capacidade de amar, ele vai criar as suas próprias leis, ele vai fingir, ele vai forjar emoções, ele vai viver de uma máscara social para aparentar ser imparcial, ser uma boa pessoa, para que na verdade ele esconda a sua verdadeira identidade. Quem faz isso? Dentro da congregação que eu convivi, que eu posso identificar com todas as letras como psicopata, é o Paul Williamson e a Elizabeth, a sueca. Os dois têm o mesmo transtorno de personalidade. Eles são antissociais, extremamente narcisistas, extremamente egoístas. Extremamente egoístas. Não querem ouvir ninguém e só se preocupam com aquilo que os beneficia. Então, como eles não têm sentimentos, isso evidencia-se no comportamento, por exemplo, da Elizabeth a sueca. Ela sofre de um transtorno de personalidade, que é a psicopatia, que ela não acredita no livre-arbítrio. Ela não aceita, por exemplo, que os filhos lhe digam: mãe, não quero ser uma testemunha de Jeová. Eu estive na casa dessa sueca durante 3 dias e eu vi ela ameaçar os filhos a serem testemunhas de Jeová, a irem para o salão do reino, quando os filhos não queriam isso, e até hoje acredito que não querem isso. Mas o que é que ela faz? As técnicas do psicopata, o que é que são? A bajulação, elogios desmedidos, criam crianças soberbas, ensinam aos filhos que o mundo está fadado ao fracasso, que o mundo é um lixo, mas o mundo serve para irem buscar pessoas para converterem nesses ensinos satânicos, que para atender às necessidades sexuais deles. Quer dizer, o mundo serve porque às vezes passa ano após anos, nos salões do reino não aparecem pessoas compatíveis para se formar alianças matrimoniais, para que existam casamentos. Então o que é que eles fazem? As pessoas que se acham soberbas, como a Elizabeth e o Paul Williamson, dizem: não, os novos convertidos é que vão lá para a pregação, vão lá para o campo trazer pessoas, e nós aqui como chefes e bosses vamos analisar quem serve para se casar com os nossos filhos. É assim que o psicopata funciona. Porque se você já foi testemunha de Jeová, você vai reparar que muitas das pessoas soberbas só se tornaram pioneiros e pioneiras regulares até se casarem. Depois de se casarem e formar famílias, não mais você vai ver eles no serviço de campo com tanta regularidade. Porque eles dizem: agora tenho que atender às necessidades da nossa família. É mentira. Eles queriam atender às suas necessidades sexuais. Necessidades sexuais. E depois das necessidades sexuais serem atendidas, o narcisismo
eles já não vão mais à pregação. Então, o ensino das testemunhas de Jeová, overall, né, é um narcisismo proveniente de uma patologia psicológica que é a psicopatia. Muito cuidado com as testemunhas de Jeová, porque nada do que eles ensinam tem a ver com Deus. Eles incentivam até o ódio a Deus, incentivam as pessoas a serem confusas em respeito a Deus, mas Deus é amor, Deus é uma pessoa do bem. E esse ensino, eu vou fazer mais um vídeo a explicar detalhadamente por que as testemunhas de Jeová são os psicopatas do cotidiano e como que essa patologia não é de hoje. Nos tempos de Jesus já existiam psicopatas, só que não existia naquele tempo as terminologias que existem hoje. Os fariseus e saduceus eram psicopatas, porque o psicopata imita, ele não tem sentimento, ele imita, não, vou imitar e vou parecer que sou inteligente, vou parecer que sou intelectual, as pessoas vão ter, vou ganhar credibilidade. É isso que o psicopata faz. O psicopata não tem sentimento, porque quando as testemunhas de Jeová dizem que Deus só aprova as transfusões sem o uso do sangue, isso é uma grande mentira, porque quando tu amas o próximo, não importa o que tu fizeres, desde que tu salves a vida da pessoa, tá bom para Deus. Deus aprova sim, mas as testemunhas de Jeová dizem não, tá escrito, tá escrito. E quem falava muito isso, tá escrito, tá escrito? São os fariseus, são os saduceus dos tempos antigos. Vou mencionar aqui um exemplo que comprova isso, a psicopatia das testemunhas de Jeová hoje. Naquele tempo estava escrito, né, no Antigo Testamento, de que não se deverá fazer nenhuma obra no sábado. No entanto, quando Jesus veio aqui na terra, isso não foi uma coisa acidental, foi mesmo proposital. Jesus curou a mão de um homem que tinha atrofia. O homem tinha uma mão atrofiada e Jesus propositalmente, não foi acidental, foi proposital e intencional, Jesus curou a mão daquele homem no sábado. Como é que reagiram os psicopatas daquele tempo, que eram os ditos fariseus e saduceus? Eles foram contra Jesus. Por quê? Porque o psicopata só está preocupado em poder, só está preocupado em se destacar, como Paul Williamson, como essa Elisabetta sueca, que dizem está escrito, mas não tem sentimento nenhum pelo próximo. O que é que os fariseus e os saduceus fizeram? Como é que eles reagiram a essa cura que Jesus fez a esse homem? Eles disseram, não, esse homem não é filho de Deus. Jesus não é filho de Deus, porque se Jesus fosse filho de Deus, saberia que está escrito que não se deverá fazer nenhuma obra no sábado. Mas para vocês entenderem como que Jesus era amoroso, como que Jesus era uma pessoa de empatia, eles quis ensinar os fariseus que não importa se está escrito ou se não está escrito, se for para salvar uma vida, não importa o tratamento, é aprovado por Deus. Então, por isso é que as testemunhas de Jeová são reprovadas em muitos países, nomeadamente na Rússia, e recentemente a Noruega proibiu as atividades das testemunhas de Jeová porque eles são psicopatas do cotidiano. E eu queria só finalmente aqui dar um alerta aos meus irmãos africanos, aos meus irmãos de pele escura, que tenham muito cuidado aqui quando vão às congregações portuguesas, porque os psicopatas, essa organização é uma organização que tem a liderança psicopática e converte também as pessoas, eles convertem todo mundo, né? Eles convertem todo mundo, mas principalmente as pessoas de pele negra, eles já põem num canto. O mais importante é converter e pôr num canto, porque eles nem estão para cumprimentar essas pessoas. Eu vivi isso dentro da congregação Portuguese Battersea, em Heath Road, nos anos entre 2000 e 2006. Fiz parte dessa congregação e é assim que eles tratam as pessoas de pele escura, as pessoas negras. Converteste, ficam naquele canto. Não há mistura entre os portugueses e os africanos, ou as pessoas de pele branca e as pessoas de pele escura. Portanto, os psicopatas usam as pessoas de pele escura para vender a imagem de que são imparciais e não são imparciais. Outro parênteses que eu vou fazer aqui é precisamente a pregação enganosa que a Elisabetta sueca faz. Por que que ela não prega pessoas
da cor da pele dela, que são brancos, né? São brancos. Porque precisamente ela quer elevar o ego dela, o narcisista, o psicopata tem uma necessidade de ter assistência, de ter audiência, para ele se sentir que ele existe. E a Elizabeth, propositalmente, ela vai buscar pessoas de pele negra para fazer isso, mas ela é uma pessoa racista, é uma pessoa que não quer saber de negro nenhum, que acha que os angolanos são porcaria, são merda, e ela evidencia e reforça esse pensamento dela por intermédio das suas ações. Então, muito cuidado, irmãos africanos que vão nessa organização. É uma organização de controle mental, porque Deus nenhum, como pai, irá proibir um filho de fazer aquilo que deseja, de ser cantor, de ser músico, de ser modelo fotográfico, de ter alguma carreira de destaque. Isso Deus não proíbe. Isso as testemunhas dão a entender que se a pessoa escolher alguma dessas carreiras, será destruída no Armagedon. Num outro vídeo eu vou explicar o que é que significa o Armagedon para um psicopata, mas eu posso brevemente adiantar aqui que quando o psicopata se refere ao Armagedon, é uma ameaça de morte. É uma ameaça de morte porque o Paul Williamson, que mostrou ter as características todas de um psicopata, ele faz tudo por trás. Ele tem pessoas que trabalham para ele, para pedir informações sobre as pessoas, para destruir a vida das pessoas que escolhem não ser testemunha de Jeová, só para mostrar só para demonstrar às pessoas que estão dentro da organização que quem escolhe não ser testemunha de Jeová nunca é bem sucedido, e isso é uma grande mentira. Da mesma forma, eles dão a entender que uma pessoa, se receber uma transfusão de sangue, nunca será salva. Isso é uma grande mentira. Milhares de pessoas se salvam por transfusões de sangue, milhares de pessoas doam sangue para ajudar os outros, para salvar vidas, e eles desaprovam esse proceder, essa prática de ajudar as pessoas, porque eles são psicopatas e não têm sentimento, eles nascem sem a capacidade de amar, por isso alguém morrer para eles não importa, porque eles não amam as pessoas. Então, muito cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles são os psicopatas do cotidiano, e eles são os psicopatas do cotidiano, e eles camuflam, escondem aquilo que eles são. Eles escondem aquilo que eles são, mostrando uma aparência filantrópica, mostrando uma aparência de caridade. Eles são lobos vestidos em peles de ovelha. Muito cuidado com as testemunhas de Jeová.